Fazenda da esperança, vida nova na graça e na palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Amar onde o amor não é amado, frase de São Francisco de Assis. A medida do amor é o amor sem medida, de Santo Agostinho. Paulo de Tarso torna-se o grande apóstolo com sua conversão, mas assume e decide verdadeiramente mudar de vida quando faz a experiência da palavra de Deus, se deixa tocar por ela, ouve a voz de Deus. Atos dos Apóstolos 9:4. No caminho para Damasco, e ainda sente que é necessário assumir a sua história de vida pregressa e não negá-la ou escondê-la, mas transformá-la em vida nova, ressurreição e testemunho de evangelização. Nesta mesma perspectiva, compreendo e entendo a minha história, assumida em suas dores e sofrimentos, conquistas e vitórias, mas é a minha história, a história que me identifica e diferencia dos demais. Foi necessário os percalços da vida, as dores, sofrimentos, recaídas, o alcoolismo e as feridas emocionais, cair por terra, ser derrubado do cavalo, do orgulho, da autossuficiência, prepotência, entre outros defeitos e limites característicos do dependente químico alcoólatra. Tirar as máscaras e armaduras que impediam de sentir e viver a beleza, a leveza e a alegria da vida na liberdade da palavra, sem muitas e inúmeras coisas supérfluas e desnecessárias, deixando-se viver e fazer a experiência da palavra para conquistar a vida nova, a ressurreição, o homem novo. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Uma vida nova em recuperação. Foi a experiência de viver o deserto, a saudade, a distância do oásis da esperança, assumir as minhas mazelas, dores e miséria humana, e finalmente, quando tudo parecia acabar-se, perder-se toda a esperança, a quaresma da vida, com a sua secura e sobriedade, conduziu-me ao autoenfrentamento, a estar e encontrar-se comigo mesmo, ao autoconhecimento para melhor se entender e compreender, conhecendo-se realmente como se era e quais as limitações, tomando posse da minha história de vida, história de acertos e desacertos, de vitórias e derrotas, de minhas feridas e misérias, virtudes e dádiva de Deus que me levaram a procurar e encontrar caminhos novos, exigentes, árduos, difíceis e longos, que pareciam intermináveis, mas que tornaram-se libertadores, ensinando e aprendendo a amar a si e aos outros, em deixar-se amar e cuidar, de apenas aceitar o caminho como era, pois era esse o caminho necessário, esperado e exigente da recuperação, e nunca ter e criar expectativa pelo mesmo para não se frustrar e ficar desapontado com o caminho não esperado ou sonhado. Foi a ausência das facilidades e comodidades de certos luxos e caprichos, celular, festas, TV, passeios, internet, redes sociais, pizza e companhia, isso foi difícil, que por capricho da própria vida tornaram a vida sóbria, simples e austera. Enfim, coisas que pareciam fundamentais e essenciais, mas que no decorrer do caminho se mostraram supérfluas para a vida nova, pois a palavra vivida na experiência concreta na vida e convivência como acolhido e com os acolhidos na fazenda da esperança, preencheram o vazio
a superficialidade que o homem pós-moderno vive e é excitado a viver diariamente. A Quaresma culmina na paixão, morte e ressurreição, o deserto da oásis da esperança na fazenda da esperança. Foi necessário abrir-se à vivência da própria história, de passar pela experiência do abandono, de sentir e experimentar a morte, rondar a vida. Pai, por que me abandonaste? Mateus capítulo 15, versículo 34. Para chegar à ressurreição da vida nova, ao homem novo, Efésios 4:18, e beber da água cristalina do oásis da esperança, água que jorra para a vida transformada no viver, a vida com alegria, confiança, graça e esperança e misericórdia do Deus da vida, que nunca me abandonou. Ouve minha oração, escuta minha súplica, responde-me, pois és fiel e justo. Salmo 143, verso 1. Mas fez crescer e amadurecer, a ser firme, corajoso e coerente, a não duvidar no caminho, se fazendo caminheiro ao caminhar, pois ao caminhar redescobri a vocação, a alegria e prazer de viver na experiência diária da palavra, sendo um nada por amor, amar em todas as quaisquer situações, com humildade e simplicidade, sem se destacar, sem demonstrar-se importante. Já dizia o poeta, o caminho se faz ao caminhar, e também o compositor, caminhando e cantando e seguindo a canção. Foi o aprendizado de que o caminho não se faz só, se faz com aqueles caminhantes que não se pode escolher ou selecioná-los por preferências ou interesses pessoais, pois todos são caminhantes no caminho da recuperação, independente de quem são ou de onde vieram. Assim foi necessário aprender a esperar ou aceitar ser esperado e cuidado, saber ter paciência e entender o outro para ser compreendido e aceito, pois somos e nos tornamos presença de Deus, uns para com os outros, que iluminam e orientam o caminho. Foram muitas as experiências com os companheiros de caminhada que partilharam a história, a vida, as derrotas e feridas, as vitórias e virtudes, e muitas vezes foi necessário e preciso ser carregado ou carregá-los nos braços. Foram os de perto e os de longe, os que acompanharam assiduamente, os que só observavam, outros orientaram e iluminaram o caminho, e ainda aqueles que participam, não se sabe bem como, mas estiveram presentes de alguma forma, mas contribuíram para o caminho, e também os que julgaram e esperaram para analisar o fim do caminho e o destino final, seguindo de forma ingênua ou imprudente, mas estiveram lá. Outros desconfiados e desinteressados, mas que tornaram-se álibi para a continuidade do caminho. Todos, sem exceção, apontaram a direção a seguir e aguardaram a alegria na esperança e certeza da chegada, e cheguei. Foi necessária a experiência na unidade buscada na fonte dos focolarinos, que me conduziu para aprender e sentir o caminhar com os caminhantes que estiveram comigo, que fizeram história comigo, que participaram e conviveram rumo à recuperação na vida nova, a comunhão de vida e da esperança com os que comungaram e esperaram comigo a ressurreição, o homem novo, a convivência com os acolhidos e como acolhido, na simplicidade e humildade do trabalho diário, o resgate da dignidade e respeito perdidos na opulência do homem velho, tornando-se imagem e semelhança do Deus Criador e amoroso. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Na experiência da palavra diariamente,
fundamental e essencial, vivida e partilhada no caminho diário da fazenda, na experiência de amar e ser amado, de amar onde o amor não é amado, São Francisco de Assis, de amar sem medida, Santo Agostinho, de ser um nada por amor. Assim, a experiência de Deus na vida e na comunidade fazenda se fizeram real e concreta. Era e é o renascer da espiritualidade vivida na concretude da vivência da palavra na vida, no encontro com o outro que está também no caminho com o mesmo objetivo, realizada na vida da fazenda, com todos os seus perrengues e conflitos, graça e amizade, santidade e purificação, pecado e dom, mas juntos e com Deus terminamos esta etapa do caminho. No caminho foi necessário descobrir o valor e a importância do silêncio, na meditação e reflexão da palavra, para encontrar a sabedoria divina, o discernimento e a coragem e ousadia de se deixar amar para ser amado, ser cuidado para cuidar, entregar-se à experiência da palavra, sem juízo de valor na convivência com os acolhidos, que conduziu ao necessário autoconhecimento, sem julgamento, culpa, vergonha e medo. Foi necessário aprender a me aceitar como sou e a conhecer-me. Aprendizado feito e purificado pela experiência do encontro com Jesus abandonado, que se revela no outro, sendo nada por amor, o amar onde o amor não é amado, São Francisco de Assis. Percebia-se a necessidade de sentir e viver a vida, e não apenas fazer coisas na vida, mas a necessária percepção da realidade com toda a minha história assumida em suas dores e derrotas, vitórias e alegrias. Assim, ir abandonando as armaduras, couraças, máscaras, modo e jeito que o inconsciente encontrou para sobreviver, ou melhor, sem julgamentos, comportamentos que permitiam suavizar e amenizar as dores e as feridas emocionais que a vida impôs para superar as dificuldades e crises que foram se instalando no decorrer do tempo, fazendo-me parecer bom ou melhor, e até mesmo responder e atender às expectativas e vontades, interesses e sonhos dos outros em relação à minha pessoa. Descobri que a vida pedia e exigia apenas para ser eu mesmo, tarefa árdua e difícil de encarar a si mesmo, de ser gente como a gente e com a gente, apenas um nada por amor, sem títulos e cargos já obtidos. É a liberdade que desponta, que surge na aurora da recuperação da vida nova. Já não precisava ou se tinha pressa, era apenas viver o momento presente, cuidar-se e precaver-se da ansiedade do fim, de apenas aceitar o tempo e não criar expectativas sobre o tempo, pois descobri que o tempo passa rápido demais quando o foco está em si mesmo e não na expectativa e espera do outro. É rápido quando se espera e se foca em si mesmo, naquele momento em que todos os momentos ter o discernimento, a sabedoria e a luz divina. É necessário não esquecer o amor, não esquecer de sentir-se amado para amar e amar para sentir o amor do amado, ser amante e amado na e da própria vida. É a liberdade de viver a vida nova em recuperação, simplesmente amar. O orgulho, a autossuficiência, a ansiedade e tribulação foram se findando, onde na humildade e simplicidade, na retidão e aconchego, na serenidade da vida na fazenda como acolhido, foi sendo moldado e cunhado um novo coração, coração de carne, que reaprendeu com o amor e o cuidado do outro, aprendeu a viver o homem novo na e pela palavra, com o coração simples e liberto das antigas amarras
para viver a alegria de servir. Foi necessário aprender a aceitar o caminho, ao invés de questionar e criar expectativa, onde os desapontamentos e frustrações seriam menores e o caminho seria mais suave, tranquilo e libertador, dando a liberdade para que o eu verdadeiro se manifestasse como realmente é. Não era mais necessário questionar o trajeto, o tempo, as condições, as expectativas, e esperar se árdua ou difícil, se este ou aquele era o caminho da vida livre para a sobriedade. Assim, superava-se o medo, a culpa e a vergonha pelo que ficou, mas se tinha a esperança, a coragem e a lucidez do ideal da sobriedade da vida nova. Caminho esse, muitas vezes, feito só, mas na presença de Deus. O medo assombrou para a possibilidade de derrota, mas a necessidade de estar consigo mesmo e a urgência de assumir a vida nova, com a coragem e a ousadia de Fênix ressurgir das cinzas, mostraram o caminho da verdade, transformando a esperança em certeza de conquista e vitória. Foi a descoberta que o único caminhante a percorrer esse caminho era eu, e ninguém mais, pois assumiria o caminho na minha história, para, como o apóstolo, tornar-se o grande vencedor no caminho. Não necessitava mostrar a bela imagem forjada, mas a real presença de Deus expressa na minha recuperação, confrontando com a espera e expectativa do outro. A ser verdadeiramente o que se é com os perrengues, misérias e virtudes, e na vida plena em Deus que devolveram a alegria de ser o que se é, o meu eu verdadeiro. O discernimento foi essencial, a manipulação para encontrar outros caminhos e mais fáceis se fez presente e sedutora, mas descartada no momento certo com a graça de Deus. Foi necessário o discernimento e a sabedoria divina que iluminou e orientou qual era o verdadeiro caminho da sobriedade e por onde, quando e por que segui-lo. As expectativas e a ambição enebriaram e turvaram a decisão pela vontade de Deus a ser vivida, sendo urgente colocar-se sobre os cuidados dos mais experientes e seguros responsáveis, e da luz de Deus, o que não foi sem hesitação, dúvida, medo e culpa, porque sempre a busca do conforto e o jeitinho que facilita, mas emperra o caminho. Como o salmista diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 118, verso 105. Assim pude discernir o autêntico e verdadeiro caminho do sedutor imaginário, que pareciam facilitar, mas que muitas vezes se misturavam e confundiam-se, sendo necessário um empenho para um melhor discernimento no seguimento. O caminho se fez na presença e graça do amor e da misericórdia de Deus Pai, que se revelou naqueles que me acompanharam com amor, cuidado e o carinho de ser fazenda na esperança, do ser um nada por amor a mim. Deus fez presente em vários presentes recebidos na vida de pessoas que me acompanharam. Uma religiosa alemã firme e exigente, carinhosa, sistemática, que orientou e iluminou com paciência e amor da vida franciscana na cura das feridas emocionais. Um pai de família firme, verdadeiro, acolhedor, autêntico, que em nossos colóquios, conversas, ensinou a sempre se deixar amar e cuidar, com a experiência e graça da família vivida na família da esperança, cobrando e ensinando a ser um nada por amor, e sempre amando e cuidando como pai. Um brasileiro meio alemão que, com seu boa noite, sua marca registrada, foi presença amiga e sincera com clareza em suas colocações, onde partilhamos a vida, orientou-me e iluminou-me no caminho, especialmente ao se tratar da vocação e do ministério consagrado na vivência da palavra.
um jovem que sempre estava na casa Dom Gino, minha casa de acolhido, que no seu afã da juventude, com seu cuidado, amor e carinho, impulsionou-me a seguir e buscar sempre o caminho com perseverança e fidelidade. Um padre fazendeiro, voluntário da fazenda, com sua paciência e carinho e acolhida, mostrou-me a necessidade e coerência da vivência da palavra na vida, na vocação e no ministério diante dos acolhidos, sempre atento e cuidadoso nos encontros pelo caminho. Um capixaba irrequieto que soube no momento mais difícil me preservar, me amando no silêncio, sendo verdadeiro amigo, que é impaciente como eu, sempre me acompanhando com um abraço apertado e interessado pelo meu caminhar, e com toda a sinceridade de dizer: eu te amo, acredito em você. Os acolhidos que sem eles não existiria um caminho a seguir, pois são com eles e por eles que a vida na fazenda floresce, cresce e torna-se esperança viva na vida cotidiana. Assim marcaram o caminho com suas e nossas dores e sofrimentos, que somaram e multiplicaram com as minhas, que juntos demos seguimento nas sendas da recuperação, rumando para o oásis da esperança, na vida que se revestia da graça e misericórdia do Pai. Não foram escolhas ou preferências minhas, estávamos juntos no mesmo caminho e dor. Mas foram graça, dádiva e dom de Deus em minha vida de recuperação e acolhida. Tornamo-nos caminhantes no mesmo caminho, na mesma busca e certeza da esperança transformada na realidade de vida nova na recuperação. Eram caminhantes de todos os tipos e espécies que se possa imaginar e sonhar, alguns bons, outros melhores ainda, mas que moldaram, santificaram e purificaram a nossa pessoa a nova pessoa em que me tornei no processo da vida transformada pela acolhida na fazenda da esperança, sendo um homem novo em recuperação, amando para ser amado, cuidado para ser cuidado, sendo nada por amor onde o amor não é amado. Foram os acolhidos que se fizeram presentes, uns fáceis, outros difíceis, na convivência, no trabalho e na espiritualidade, mas tornaram-se a essência e o fundamento do caminho. Ainda alguns companheiros que, mesmo sem saber ao certo o que acontecia, o que passava com aquele que dizia com carinho: onde está o meu freizinho? Que souberam amar, torcer e esperar na certeza de dias melhores da recuperação na vontade de Deus, e assim mesmo, de perto ou de longe, se fizeram presente. No caminho foi necessário aprender a partilhar a palavra, as experiências, os sentimentos, dificuldades e conquistas que mostraram-me e determinaram que se estava no caminho certo. As ferramentas da espiritualidade, comunhão de almas e experiências, ferramentas na vida da fazenda, aprendi e fiz a experiência da alegria, da grandiosidade da palavra vivida, que motiva e impulsiona a caminhada. A descoberta de que o que é vivido bem é bom e faz bem ser partilhado, pois nos faz crescer, amadurecer e produz frutos e torna-se palavra vivida. A palavra vivida impede que seja guardada só para a satisfação pessoal e egoísta, mas a palavra partilhada é geradora de vida. Assim se ensina e aprende na fazenda, impulsionando e dando vida à caminhada. Com essa experiência feita este período de ausência virtual, compreendo ser necessário partilhar a palavra e as mensagens que se fizera de outrora, que entendo ser essa partilha mais uma ferramenta que posso usar para a manutenção da minha sobriedade. Sei que essa partilha ajuda muitos, mas sou eu
que realmente sou ajudado, pois me leva e motiva a meditar, refletir e viver a palavra antes de partilhar posteriormente. Bem como, com as mensagens e flâmulas, expresso todo o carinho e afeto desde o momento da escolha dos itens que as compõem, estampa, palavra e mensagens, etc. O tempo para a necessária confecção demonstra e expressa o cuidado, carinho, afeto e amor para com quem as recebe. É dom e graça de Deus que se partilha, que em tempos virtuais nos faz chegar a você de perto e de longe, aos locais mais longínquos para iluminar e orientar a vida em suas dificuldades e conquistas, dores e sofrimentos, alegrias e vitórias. Na simplicidade de continuar vivendo e partilhando a palavra que fora realizado de forma concreta na vida com e como acolhidos na fazenda nesses últimos tempos passados, peço a tua acolhida para a partilha da experiência com a palavra que orienta e ilumina a todos. Nesse caminho de testemunho e vivência da palavra, meu irmão e minha irmã, divido a alegria e o bem-estar com a palavra que nos desinstala para o caminho do testemunho. Assim, com você de forma virtual, mas na fazenda, no concreto da vida com os acolhidos, partilho a minha singela reflexão, meditação e experiência diária da palavra e as mensagens de motivação, carinho e afeto, e inspiração para o cotidiano da vida em seus percalços. Se por motivos certos e corretos e compreensivos tiver dificuldade em formar parte dessa experiência e partilha, na liberdade e confiança, a alegria de amar para ser amado, de estarmos e continuarmos juntos apenas por outras sendas, mas com objetivos comuns e iluminados pela palavra, dê um alô, um salva, como dizem na fazenda, e continuamos na luz da palavra que transforma, renova e ilumina a vida. Estaremos sempre juntos e unidos no amor, cuidado e compreensão dispensados da parte de Deus através desse seu humilde servidor que continua necessitando e precisando de suas orações. Aos que ficam com a paciência e retidão de sempre, vamos caminhando pela senda do Senhor, deixando que Ele nos conduza. E também a sua oração é luz que ilumina a vida e o caminho. E aos que iniciam essa experiência no caminho da palavra, gratidão e paz. Um abraço fraterno de estarmos sempre juntos e unidos. Atenciosamente, eu, Frei Paulo Fernando. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.